Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o seu Comunidade Plus. Esse encontro de toda semana onde a gente bate papo sobre pequeno grupo jovem. O tema de hoje está muito interessante e para bater papo sobre esse tema, a gente tem uma mesa repleta de talentos aqui, ó. Do meu lado esquerdo está ele, o líder dos jovens da Paulista Leste, Fabrício Leão. Seu salve, pastor Fabrício. Obrigado, brother, pelo convite, tá? Um abraço aí para a juventude linda da Paulista Leste, Zona Norte, Zona Leste de São Paulo. Vocês são incríveis, é uma inspiração pra gente. Muito bom. Muito bom. Aqui do meu outro lado, do lado direito, está o pastor Gilson, líder dos jovens da Paulista do Vale. O Vale é lindo, pastorzão, e a juventude mais linda ainda. Que Deus abençoe vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo aqui especial e que vocês prosperem no estudo da lição hoje. Muito bom. E ali na ponta direita, atacante, meio-campista, tudo, jogador da seleção brasileira, escritor. Rapaz, eu podia ficar muito tempo falando desse cara. Pastor Elbert Roger, nosso grande líder da Paulista Sudoeste. Isso aí, pastor Cândido, um abraço aí o pessoal da Paulista Sudoeste, que tem acompanhado sempre aqui a nossa discussão do Comunidade Plus, e é muito legal estar com vocês aqui. Fico esperando esse momento para a gente poder se reunir de novo, para poder conversar, né? É isso aí. E hoje não vai ser diferente. Tem um tema muito legal. Eu queria, pastor Albert, que você já dissesse para a gente qual é o tema do nosso bate-papo de hoje. Bom, o tema do nosso bate-papo hoje, galera, é sobre o processo da frutificação. Texto incrível, escrito pelo pastor Everton. E o texto que ele escolheu para a gente discutir é o que está em João capítulo 15, verso 8. E diz assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. É isso aí. Nós vamos voltar nossos olhares aí para João 15, né? Aquela ilustração clássica. Jesus é a videira, os seus discípulos somos os ramos. E é um texto realmente muito especial que nos traz perguntas, né? Aliás, pessoal, nesse trimestre a gente está estudando, lá no Espaço Jovem, no Maranata Class, a gente está estudando o Evangelho de João. Está sendo bem legal. Então, uma coisa é a discussão que a gente tem lá na escola sabatina e tal, mas outra coisa é essa parte que vem aqui na lição. Dá licença, pastor Gilson. Depois da sexta-feira, a gente tem uma página que mostra esse texto aqui sobre o qual a gente vai conversar. Então, é um conteúdo exclusivo. A gente frisa isso aqui porque, às vezes, a gente vai em alguma igreja e fala, não, a gente estuda aqui sábado de manhã mesmo. Legal, é um tema legal, mas não desperdice esse material para o seu pequeno grupo. Muita gente pergunta, pastor, tem algum material legal para pequeno grupo? Aí, né? Tem. Está na sua lição da Escola Sabatina Jovem. Na parte lá, depois da parte de sexta, nós temos o Comunidade Plus. Então, vamos falar sobre o processo de frutificação. Pastor Fabrício, quando a gente conversa sobre a videira, tem um detalhe nessa ilustração que chama a nossa atenção. É quando Jesus ele diz assim, que o pai às vezes poda para que dê mais fruto. Enfim, o agricultor, né, ele poda para que essa planta dê mais fruto. E a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte, se a gente for aplicar essa imagem para a nossa vida, será que toda provação que a gente enfrenta na vida é Deus nos podando ou tem outros tipos de problemas? Enfim, o que você poderia nos dizer sobre isso? Olha, Paulo, na carta a Tiago, ele diz que carta de Tiago diz que Deus não tenta ninguém. Né? Então, a tentação ela vem de Satanás, né? Ela tem o objetivo de fazer a gente pecar. Deus permite a provação, né? Nem sempre. Permitir não é causar, certo, mas às vezes ele permite. E é interessante porque todas as vezes que ele permite, ou até mesmo prova seus filhos, o objetivo é crescimento, é desenvolvimento, né? Eu cresci no campo, né? No interior e tal. E no quintal de casa tinha um pomar de laranjas. E o papai fazia um processo praticamente todo ano, né? Cada período grande, que era de podar as laranjeiras, né? E eu não entendia, cara, porque ele tirava tanto. Ele tava uma copa ali grande, cortava, deixava tudo pelado, era um negócio estranho. E aí depois mandava a gente cavar, adubar, né? Tinha que regar todo dia. Antes de jogar bola tinha que regar todas. Eu até fazia um esquema meio que
para poder irrigar rápido, né? Era meio que o terreno era meio descaído assim. Eu colocava primeiro, cavava entre uma e a outra, colocava água aqui, enchia, descia para outra, depois descia para outra e era mais rápido, né? Aham. Mas aquele processo em que a planta era podada, que ficava na minha visão estranha, né? Era a única forma que ela tinha de se renovar. Era a única forma que ela tinha de crescer e de dar mais frutos. Pouco tempo passava e tinha uma copa, às vezes, até maior. E mais frutos. E durava o ano todo. Era impressionante. E eram boas laranjas. E o papai sabia disso. Então, aqui a representação da poda como um processo de burilamento, de transformação, de tirar o que não está bom, de renovar, não é? De garantir que o fruto continue e permaneça. É um processo dolorido, né? Difícil, às vezes a gente não entende direito, mas quando Deus permite a aprovação, quando a gente olha para a Bíblia, todos os personagens da Bíblia, né? Até quando ele permite o diabo ir lá e Jó e tantos outros, né? Os amigos de Daniel, João Batista, né? O que ele foi falado dele depois do que ele passou, né? Então a gente percebe claramente de que a aprovação é um processo que Deus permite muitas vezes que aconteça com a gente para a gente crescer. E é a única forma da gente dar fruto e para que ele permaneça. É verdade. Ah, pastor, tem uma coisa interessante nessa pergunta, que é o conceito da poda e do corte. Nesse contexto de João 15, ali tem duas palavras, ele corta e ele poda. O que ele corta? Quando ele corta, joga fora, desprezo. Não serve para mais nada. Não deu fruto, está ocupando o solo de forma inútil. Mas também tem o conceito da poda. Os dois envolvem corte. Só que um é para desprezo, o outro é para que dê mais fruto. Os dois chegam a doer muito. Só que tem uma questão interessante quando você trabalha o conceito da poda, ou do corte aí, né? Para a questão da... Será que toda poda é uma provação? Tem gente que confunde muito provação com consequências. Opa. Então tem coisas... Quando é uma provação? Quando você está ligado à videira. Você está ligado a Cristo e as coisas estão... É perseguição, é afronta. Teu pai não deixa você desenvolver uma fé madura, não deixa você, teu esposo não deixa você, de repente, seguir na fé. Você sofre pressão no trabalho por causa do sábado, na universidade por causa da sexta-feira. Isso tudo é provação. A gente está num mundo de pecado, onde, ao contexto da guerra do grande conflito entre Cristo e Satanás, nós somos provados. E esse conceito dessas provações é para que a gente gere mais fruto. E aí a gente vai crescendo, a gente vai... Então esse é um conceito de provação. Então, ok, é poda. Agora, quando você está sofrendo por causa das escolhas erradas que você fez, isso nada mais é do que uma consequência. E tem gente achando, nossa, estou sendo provado. Não, você está colhendo, né? Você está colhendo aquilo que você plantou. Aquilo que você plantou. Não é poda, é colheita. É isso aí. Não, só colocando aqui esse assunto importante, eu fiquei pensando aqui, qual que é o propósito, né, da aprovação? E aí a gente começa a pensar e a gente analisa assim que Deus tem realmente um propósito com a aprovação. A gente precisa pensar o que nós podemos aprender, né? Como o Fabrício falou, nós podemos crescer com isso. Então, por exemplo, quando nós passamos por provações, a gente aprende que a gente é muito dependente de Deus. Eu não sei se aconteceu já com vocês, são os momentos de maiores provações é que a gente se aproxima mais de Deus. A gente está naquela zona de conforto, está tudo muito bem, a gente não tem uma tendência natural de buscá-lo, de estar com ele. Então, esse já é um benefício e um propósito que Deus tem, de que a gente sinta e perceba que a gente depende dele. Segundo, quando eu passo por provações, eu aprendo a ajudar outras pessoas que também sofrem. Ou que passam pela mesma situação. Experiências, né? Exatamente. Eu posso... quantas vezes que a gente, como pastor, como líder espiritual dos jovens, já aconselhamos com muita propriedade, porque nós já passamos pela experiência. Então, a aprovação ela nos ajuda também a ajudar outras pessoas que sofrem. E eu acho que o mais importante, não mais importante do que os outros que eu mencionei, mas também muito importante, é que quando eu passo por provação, eu consigo compreender a seriedade e a malignidade do pecado. A gente está vivendo num mundo de pecado e o inimigo o tempo todo está tentando nos fazer duvidar do amor e do cuidado de Deus. E diante dessas provações, a gente pode pensar uma coisa: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Uma escritura cristã adventista, né, Ellen White,
Gosto dessa frase sua, tá? Voz profética aos adventistas. Mas ela diz que as provações são cobreiras de Deus, né? Uau. E Verdade. por falar em poda, né? Esse símbolo que a gente está usando aqui, falei que era a única forma de dar fruto, porque a poda é a única forma que tem da planta poder se renovar. Uhum. É isso. É um processo que não tem como. Se você não poda, ela morre. Uhum. Ela para de dar fruto. É curioso. Depois eu fui entender, porque o pai cortava tudo, cara. Hoje eu entendo. Por que tinha laranja o ano todo? O ano todo tinha laranja. É porque ela se renovava. Então, as provações, elas existem para fazer a gente se renovar. A gente vai crescer, como você mencionou, em vários aspectos que você mencionou da vida aí, né, espiritualmente. E a gente vai reconhecer que sem Deus a gente vai passar por nada. Não vai ter condição de enfrentar nada. Exato. Jó passou por essa experiência, né? Exato. Então, eu acho importante a gente reconhecer que o processo de poda ou de provação é uma oportunidade da gente crescer. Toda- E tirar ou permitir que Deus tire coisas que não são mais Ou que úteis para a nossa impedem o vida. crescimento. Interessante, toda vez que a Bíblia trabalha o conceito do sofrimento, da poda, aliado ao sofrimento, a alegria. Tiago escreve: alegre-se grandemente o fato de passar por diversas provações, pois a prova da sua fé vai produzir em você 3 frutos. Quer ver? Primeiro, perseverança. É 3, hein, gente? Repete aí Segundo, primeiro. perseverança. Segundo, maturidade. Terceiro, integridade. Nós somos a geração que não permanece em nada. Tá desistindo tudo facilmente. Desiste de relacionamento, tá desistindo da vida, tá desistindo de qualquer coisa. Maturidade não tem a ver com idade, tem a ver com as experiências de nossa vida. E aprender com E elas. aprender com elas. E terceiro, integridade. A pessoa se torna inteira, sem fragmento. Então, alegre-se. Não seja um cristão vítima. Tadinho de mim. Não, não é tadinho de você. Cristo passou por tudo isso daí. Passou por várias lutas, dificuldades. E ele venceu, porque isso faz a gente crescer. Os cristãos mais fortes isso são os mesmo. mais provados, né? É isso aí. Deus não desperdiça. Deus não desperdiça nenhuma dor. Agora, eu queria pedir aqui para você, pastor Gilson, de maneira bem resumida, não podemos terminar esse episódio aqui sem algumas dicas. Então, a gente está falando aqui da provação, que muitas vezes pode ser a poda, né? Então, poda é diferente de colheita, mas não podemos fugir aqui da ideia da videira, né? Que hábitos espirituais podem fazer com que a gente permaneça em Cristo? Só para a gente fechar com alguns conselhos práticos para a juventude. Dividir em 3 palavras aqui, todas com a letra. Tava faltando. Vocês pediram aí, vocês ficam pedindo, então tá aí, 3 Ok. palavras com a letra P. Certo. Primeira palavra. Opa. A dica Palavra. principal para você criar hábitos espirituais é, primeiro, vá para a palavra. Ok. Estude a palavra. Examine a palavra. Busque respostas na palavra. Segunda questão importante, presença. Busque a presença de Deus. Se você quer viver uma vida espiritual, um camarada forte, permanecer em Deus, busque a presença de Deus. Através da oração, através do jejum, através da tua comunhão com Ele, através dos estudos da lição, busque a presença de Deus. A presença. Então, primeiro, palavra. Segundo, a presença. E terceiro, eu trabalhei perseverança. Crie algo constante. Não faça de forma esporádica. Não, hoje eu estou com vontade. Hoje não. Cria um hábito contínuo. E isso vai fazer com que você comece a viver uma vida de vitória em Cristo. Então, primeiro vai na palavra, busca a presença e persevere. Persevere em Deus, persevere Muito na bom. oração, persevere. Interessante Muito bom. que a gente percebe no texto que o pastor Everton colocou é que o verbo permanecer, ele aparece aqui 10 vezes, nos primeiros 10 versos, indicando a importância da disposição humana de estar em Cristo, né? Então é isso que vem somar com aquilo que o Gilson acabou de colocar, a importância da gente permanecer na videira. O fruto só vai acontecer quando há permanência. É isso aí. Muito bom, pessoal. A gente podia continuar aqui esse bate-papo por muitos minutos, mas é só para dar o gostinho, é só o começo do que vocês podem ter aí no pequeno grupo, com suco, com aquela pipoca, com o bate-papo, com o abraço. Não desperdice essa oportunidade tão rica de comunhão, de relacionamento nas casas, em outros ambientes, porque é para isso que existe o pequeno grupo de jovens também. A gente se despede aqui, mas eu vou pedir que o pastor Gilson faça a nossa última oração. Vamos orar.
Senhor Deus, obrigado por esse presente, Pai, da Tua presença. Como é bom saber que existe uma juventude conectada semanalmente em um PG, buscando poder, buscando perseverar, buscando permanecer em Ti. Recompense a fé destes, Pai, e dê respostas às suas orações, aos seus questionamentos. Por favor, ó Deus, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Dá-nos um sábado feliz e uma ótima semana em nome de Jesus. Amém. Amém.